Tudo bem, pessoal? Hoje apresentarei o Tribunal Arbitral do Esporte, o seu contexto histórico, a sua independência e a organização de seus procedimentos. A solução de controvérsias por meio de decisões arbitrais é uma prática já consolidada em diversos contextos, sendo a arbitragem uma das principais em âmbito internacional. Com o desenvolvimento das relações esportivas, os litígios dela decorrentes começaram a ser direcionados para apreciação a árbitros especializados, em um processo que resultou na criação e desenvolvimento do Tribunal Arbitral do Esporte. Portanto, a arbitragem afigura-se como meio de solução de disputas apropriado no âmbito esportivo, em razão da ideia do foro privilegiado e privado escolhido pelas partes, que se aproxima da natureza privada e contratual e caracteriza amplamente a organização do desporto. A opção pelo procedimento arbitral na solução de disputas relacionadas ao esporte baseia-se nas seguintes vantagens: a autonomia da vontade, a celeridade, o baixo custo, o sigilo, a tecnicidade na resolução do conflito e a escolha das regras de direito empregadas na resolução, com o intuito de orientar de como deveriam ser solucionadas as demandas do esporte, evitando a interferência de múltiplos órgãos jurisdicionados sobre os litígios no âmbito esportivo. O Comitê Olímpico Internacional criou em 1983 o Tribunal Arbitral do Esporte. Essa instância arbitral, inspirada nas normas da Câmara de Comércio Internacional, foi instituída para atender à exigência de um órgão decisório célere e capacitado para o exame de questões específicas relacionadas ao esporte e que, ao mesmo tempo, fosse independente das federações internacionais e nacionais de cada modalidade. Em 1991, a principal alteração nos estatutos e procedimentos do TAS foi um guia de arbitragem com cláusulas modelo. O destaque aqui era a cláusula a ser adotada pelas federações internacionais e outras entidades em seus estatutos para estabelecer o TAS como instância de apelação das decisões de seus órgãos adjudicatórios. Esta medida influenciou a organização do TAS para constituir um procedimento especial para esses casos, o que acrescentou ao TAS uma instância recursal, além das atribuições previstas originalmente de um órgão contencioso e consultivo. Apesar do objetivo do TAS ser um foro imparcial, a sua estrutura organizacional ainda possuía estreitos vínculos com o Comitê Olímpico Internacional. Haja vista que o comitê tinha ingerência na indicação de metade dos árbitros que atuaria perante o tribunal, além de ser responsável pelo financiamento de suas atividades operacionais. Em face disso, a FIFA e a Federação Internacional de Atletismo mantiveram suas estruturas decisórias próprias até o início do século XXI. A independência do TAS como órgão competente de solução de disputas
foi questionada e confirmada perante o Tribunal Suíço em 1993. Aqui, o Tribunal Suíço declarou que o TAS constituía tribunal verdadeiramente independente nas demandas nas quais o COI não figurasse como parte. O contexto foi o procedimento disciplinar instaurado no TAS para discutir a prática de doping em uma montaria, em uma competição promovida pela Federação Internacional de Esportes Equestres. Neste episódio, o TAS foi desvinculado do COI por força da Convenção de Paris, passando a ser um órgão completamente independente e supervisionado pelo Conselho Internacional de Arbitragem para o Esporte. Este conselho passou a ser a entidade responsável pela administração e pelo financiamento das atividades do TAS. Ao longo dos anos, o TAS tornou-se referência quanto à arbitragem esportiva, sendo procurado por atletas, clubes, entidades de administração do desporto em nível internacional e nacional, vinculados às mais variadas modalidades. O âmbito de atuação do TAS está na promoção de arbitragens ordinárias, isto é, procedimentos ordinários instaurados perante o CAS, e nos procedimentos nos quais exerce o papel de órgão recursal das decisões arbitrais proferidas por outras entidades, cujos seus regulamentos indiquem o TAS como instância de apelação, por exemplo, a FIFA. O TAS, no que se refere aos procedimentos arbitrais, está composto por 4 frentes de trabalho: os procedimentos ordinários, procedimentos de apelação, divisão ad hoc e a divisão antidoping. O TAS, além dessas frentes de trabalho, também tem o procedimento de mediação, o qual pode iniciar anteriormente à arbitragem ou pode ocorrer após já iniciado o procedimento arbitral, sendo vedada, todavia, a solução desses casos quanto a infrações disciplinares. Os procedimentos de arbitragem podem ter sua tramitação perante o TAS, com sede na Suíça, ou em seus outros 2 escritórios descentralizados, situados em Sydney, na Austrália, e em Nova York, nos Estados Unidos. As divisões de arbitragem do TAS foram instituídas em 1994 e compreendem a divisão de arbitragem ordinária, cujo TAS é competente para o exame de matérias contratuais e comerciais relacionadas ao esporte, como contratos de patrocínio, contratos de licenciamento, contratos de direito de transmissão, entre outros. E a divisão de arbitragem de apelação, cujos procedimentos são relacionados às questões da disciplina esportiva, cujo trâmite se iniciou em âmbito interno em uma federação ou confederação esportiva, e também se vincula ao reexame das decisões proferidas pelo próprio tribunal arbitral ou ainda por outros tribunais arbitrais. A primeira atividade do CAS envolvendo a divisão ad hoc foi nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. O TAS cria, para levar a cabo a divisão ad hoc, uma estrutura própria, com previsão de normas e procedimentos especiais exclusivamente para a resolução de disputas referentes a certos eventos esportivos de grande porte, como, por exemplo, os Jogos Olímpicos de Inverno e de Verão e a Copa do Mundo FIFA. A mais recente divisão do TAS é a divisão antidoping, criada em 2016, e é fruto da delegação ao TAS, por parte do COI, do poder de decidir sobre todas as questões de violação
ao Código Mundial Antidoping durante a realização dos Jogos Olímpicos. Suas operações deverão ocorrer em paralelo com as da divisão ad hoc instaurada para o evento. Esta divisão antidopagem passou a ser a primeira instância decisória em matéria de doping relativamente às amostras colhidas nas competições dos Jogos Olímpicos. Os recursos dessas decisões, segundo as normas que regulam essa atuação, deverão ser apreciados pelo tribunal ad hoc, ou, caso este tenha encerrado suas atividades, será a divisão antidopagem de apelação do Tribunal Arbitral do Esporte. Os procedimentos arbitrais do TAS estão previstos no seu Código de Arbitragem. Este código dispõe sobre todas as etapas envolvendo as arbitragens ordinárias e de apelação que tramitam perante o Tribunal Arbitral do Esporte. Eu quero agradecer a todos pela participação nas minhas redes sociais. O meu canal continua disponível para sugestões e críticas. E não perca o meu próximo vídeo. Um abraço a todos.